Eu juro que, se alguém tivesse me contado essa história antes, eu teria rido e dito que era impossível. Mas não dá para brincar com Bangkok. A cidade tem um jeito estranho de te despir por dentro, de arrancar suas máscaras e te mostrar o que você realmente deseja. E naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu fui mais fundo do que jamais imaginei, e não foi só no sentido físico. Tudo começou com um olhar. Um desses olhares que atravessam a alma e o juízo. Ela parecia delicada, quase tímida, mas tinha algo nos olhos que dizia: você ainda não sabe quem eu sou. E eu, idiota, achando que estava no controle. Foi quando já era tarde demais, quando meus braços estavam presos, minha respiração descompassada, e ela sussurrou no meu ouvido, com aquele sotaque que arrepia até o pensamento: agora você é meu. O coração disparou. O corpo respondeu. Mas a mente? A mente estava em choque. Aquilo que parecia um sonho molhado estava prestes a virar um furacão emocional. E o mais louco? Eu não queria sair dali. Nem quando descobri a verdade. Nem quando percebi que ela não era exatamente o que parecia. Talvez eu tenha perdido o juízo naquela viagem. Ou talvez eu só tenha encontrado quem eu realmente era, entre lençóis vermelhos e promessas perigosas. Mas uma coisa é certa, depois daquela noite, nada mais em mim foi o mesmo. Eu já estava de saco cheio da minha vida. Casamento morno, rotina sufocante, um corpo que vivia mais no piloto automático do que por vontade própria. E aí veio a proposta de um amigo: vai para a Tailândia, irmão. Lá, ou você se perde, ou você se encontra. Eu ri. Mas alguma coisa dentro de mim acreditou que era exatamente o que eu precisava. Não era só uma viagem, era uma fuga. Comprei a passagem num impulso. Sem roteiro, sem planejamento, sem pensar em consequências. Só queria sumir. Precisava sentir outra coisa além de tédio e frustração. Na minha cabeça, talvez fosse só uma semana de praia e bebida. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu sabia, eu queria mais. Eu queria ser desejado de novo. Eu queria enlouquecer. Desembarquei em Bangkok com o coração batendo no compasso da expectativa. O calor grudava na pele como se o próprio ar fosse feito de luxúria. As ruas tinham cheiro de especiarias, suor e promessas. E eu? Eu só queria esquecer minha vida de antes. Me perder era o plano, e eu já estava executando sem saber. Não era sobre amor. Era sobre me libertar de tudo que eu reprimi por tanto tempo. Eu queria provar o que nunca ousei pedir em voz alta. Meus olhos começaram a buscar por algo diferente. Um olhar, um convite, uma chance de fazer tudo que o mundo dizia que era errado, mas meu corpo gritava que era certo. Eu não fui para relaxar. Eu fui para me perder. A primeira noite em Bangkok é algo que ninguém esquece. As luzes parecem piscar direto dentro do peito. Cada rua é uma promessa não dita, cada bar é um portal para mundos que você nem sabia que existiam. E foi num desses becos coloridos e apertados que eu a vi. Sorriso doce, pele que brilhava sob a luz de neon, vestido curto demais para ser inocente. Ela não disse uma palavra no início. Só me encarou como quem já sabia tudo sobre mim. Quando se aproximou, o cheiro dela invadiu meus sentidos, perfume caro misturado com suor e incenso. Era o tipo de mulher que não se encontra, ela te encontra. E quando toca, desarma. Foi o que aconteceu. Um toque no braço e eu já estava hipnotizado. Fomos andando pela rua como se o resto do mundo tivesse sumido. Ela me levou para um bar que mais parecia um esconderijo. Luz baixa, música lenta, vozes abafadas. Tomamos um drink com um nome estranho, e a cada gole, meu juízo ficava mais longe. Quando ela passou os dedos pela minha coxa, entendi, não era um jogo. Era um convite. Aceitei. Sem pensar. Ou talvez pensando demais. A adrenalina subiu quando ela me puxou pela mão até o hotel. Não era qualquer lugar. Era luxuoso.
mais discreto. Um daqueles endereços que não aparecem no Google. Enquanto subíamos no elevador, ela me olhou e disse, com voz baixa, aqui, você vai esquecer quem é. E eu queria exatamente isso. O quarto era um santuário de prazer. Luz vermelha suave, lençóis pretos, espelhos estrategicamente colocados. Ela tirou a roupa com uma lentidão que parecia dança. Não havia pressa, só intenção. Cada peça que caía era como se tirasse também um pedaço do meu controle. Quando ficou nua, eu nem consegui falar. Apenas senti. A pele dela era quente, suave como seda molhada. Quando se aproximou e sussurrou no meu ouvido palavras em tailandês, um arrepio percorreu minha espinha. Eu não entendia o idioma, mas entendia o desejo. As línguas eram diferentes, mas o corpo dela falava o que eu precisava ouvir. E ele dizia, se entrega. Beijava com fome. Tocava com precisão. E quando subiu em mim, era como se ela soubesse exatamente como me quebrar. Os gemidos se misturavam à música baixa e ao som da cidade ao longe. Era surreal. Cada movimento parecia coreografado. Eu estava no paraíso, mas com uma pontada de medo. Era bom demais. Perfeito demais. E foi aí que veio a dúvida. Ela me dominava como ninguém. Sabia demais. Tocava demais. Beijava de um jeito que nenhum amor da minha vida beijou. Será que era só desejo? Ou tinha algo escondido? Algo que eu ainda não enxergava. Quando ela parou, olhou nos meus olhos e sorriu com os lábios molhados, senti o estômago revirar. Não de nojo. De nervoso. Mas eu não parei. Eu queria mais. No dia seguinte, tentei seguir minha programação turística. Visitei um templo. Tirei foto com um Buda gigante. Sorri para selfies falsas. Mas minha cabeça ainda estava no quarto. Ou melhor, no corpo dela. No gosto da boca dela. No som da sua respiração perto da minha orelha. Estava viciado. Voltei pro mesmo bar à noite, como um dependente. E lá estava ela. Mesma roupa, mesmo sorriso, mesma posse sobre mim. Aquilo não era mais sobre escolha, era sobre necessidade. A cada noite, ela inventava algo novo, brinquedos que eu só tinha visto em filmes, posições que me deixavam sem fôlego, limites que eu nem sabia que podia ultrapassar. Comecei a perder o controle da viagem. Dormia de dia, vivia à noite. E sempre com ela. Quando não estava comigo, eu a procurava. Quando estava, eu a obedecia. Ela me dizia quando tocar, onde lamber, quando falar. E eu seguia. Me tornei uma marionete do prazer. Uma sombra do homem que chegou ali achando que era só turismo. E o mais doido? Eu amava cada segundo. Cada suor. Cada gemido que ela arrancava de mim com um simples comando. A cada noite, eu perdia mais um pedaço da minha razão. Mas o corpo dela me fazia esquecer de tudo. Eu já não sabia se era paixão, loucura ou bruxaria. Na quinta noite, ela não esperou eu procurá-la. Apareceu no saguão do meu hotel. Sem convite. Sem explicação. Só olhou para mim e disse, hoje você vai me dar tudo. E eu? Eu apenas balancei a cabeça. Já não era mais sobre aceitar. Era sobre pertencer. Ela me levou até um apartamento privado. Luxuoso. Com vista para a cidade. Tinha uma banheira transbordando espuma, velas aromáticas e 2 corpos esperando lá dentro. Sim. 2. Um homem. Ela não explicou nada. Só disse, confia em mim. E eu entrei. Nu de corpo e alma. O que rolou naquela noite foi além de qualquer pornô que já vi. 3 corpos em sincronia, cheiros misturados, prazer em estalos, gritos e sorrisos diabólicos. O mundo parou. O tempo virou fumaça.
Eu já não era mais eu. Eu era o desejo dela. E ela era minha senhora. Quando tudo terminou, meu corpo tremia. Mas não de medo. De entrega. Ela me deitou no peito dela, como quem acolhe uma criança após o pecado. Sussurrou que eu era diferente. Que ela sentia algo. Que ali não era só sexo, era destino. E foi nessa hora que eu soube, eu estava perdido. Mas não queria me salvar. Os dias começaram a parecer todos iguais. As noites, também. O corpo ainda reagia, mas o coração estava ficando estranho. A cada nova transa, a cada nova experiência, eu sentia menos e desejava mais. Era como beber água do mar, quanto mais bebia, mais sede dava. E quando acordava sozinho, com a luz da manhã batendo no rosto, o vazio era ensurdecedor. As conexões eram intensas, mas vazias. Beijos que queimavam, mas não curavam. Toques que deixavam marcas na pele, mas não no peito. Comecei a perceber que o prazer estava me cobrando caro. Me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Estava magro, o olhar perdido. Mas o pior, meu coração parecia seco, incapaz de sentir outra coisa além de tesão. Eu fingia estar bem. Postava fotos sorrindo, fingia estar vivendo o sonho tailandês. Mas por dentro, eu estava em ruínas. Comecei a questionar: o que estou procurando? Por que não consigo parar? E mais, por que só com ela eu me sentia inteiro? Passei a evitar os outros bares. As outras pessoas. Só queria vê-la. Mas até ela começou a sumir. Dizia que estava ocupada, que precisava de espaço. E eu, como um viciado, implorava por uma dose. Só mais uma noite. Só mais um beijo. Só mais uma prisão gostosa. Mas ela estava fugindo. E o pior de tudo? Eu não sabia por quê. Quando finalmente ela me chamou, foi diferente. Nada de bar, nada de motel. Ela me levou para um lugar que parecia sagrado. Um templo escondido no meio do caos da cidade. Acendeu incensos, colocou uma música baixa e tirou a roupa na minha frente, mas não como antes. Dessa vez, sem provocação. Só verdade. Ela sentou ao meu lado, segurou minha mão, e pela primeira vez, chorou. Disse que precisava contar algo. Que o que vivemos foi real. Mas que ela não era o que eu pensava. Meu coração travou. Tentei entender, mas ela só dizia: você merece saber. Foi quando tirou uma pequena caixinha debaixo da cama. Dentro, fotos antigas. Cartas. Um nome masculino. A respiração parou. O tempo congelou. Ela era um ladyboi. Nascida homem. Mas ela me olhou com uma dor tão humana, tão transparente, que não consegui sentir raiva. Só confusão. Ela disse: se quiser ir embora agora, eu entendo. Mas tudo o que vivemos foi verdadeiro para mim. Me levantei, zonzo. Senti o chão sumir. Mas quando olhei nos olhos dela, vi a mesma pessoa que me fez gozar, rir, gritar e me sentir vivo. Vi a mulher que me acolheu quando nem eu queria me ver no espelho. E eu fiquei. Fiquei porque não era sobre o corpo dela. Era sobre o que ela despertava em mim. E aquela noite foi a mais intensa de todas. Porque ali não havia mais segredos. Só carne, suor, alma e verdade. Nos dias que seguiram, o sexo era o mesmo. Ou melhor, ainda mais potente. Mas agora tinha um peso diferente. Eu a olhava e enxergava tudo o que ela era, e mesmo assim, desejava mais. A confusão era constante. Um misto de paixão, vergonha, atração e medo. Mas no meio disso tudo, havia algo puro. Um tipo de amor que não se explica. Eu me pegava pensando nela no meio do dia. Lembrava do jeito que ela encostava a cabeça no meu peito depois do prazer.
Do modo como ela ria quando eu errava alguma palavra em tailandês. Dos olhos dela me procurando no meio da multidão. Eu não queria mais só o corpo dela. Eu queria ela. Mas o mundo não perdoa quem ama diferente. Os olhares, os sussurros, as piadas, tudo começou a me atingir. Eu evitava andar de mãos dadas com ela. Evitava postar fotos. Comecei a ter medo do julgamento, da rejeição. E ela sentia. Começamos a brigar. Ela me perguntava se eu tinha vergonha dela. E eu não sabia o que responder. Porque a verdade é que tinha medo de mim mesmo. Ela dizia, ou me assume, ou me esquece. E eu tremia por dentro. Porque entre a luxúria e o amor, eu não sabia mais onde estava. Só sabia que, sem ela, a Tailândia perdia a cor. E eu não estava pronto para deixá-la ir. Na última semana da viagem, eu decidi enfrentá-la. Fui até o apartamento dela. Ela não atendeu. Esperei por horas. Quando finalmente abriu a porta, estava diferente. Cansada. Triste. Disse que tinha outro cliente esperando. Que a vida dela era assim. Que não podia parar. Que se eu não a queria por completo, outros queriam. O ciúmes explodiu em mim. Disse coisas horríveis. Joguei na cara dela que era só um programa caro, que ela tinha me enganado, que nada era real. E ela ficou em silêncio. Deixou as lágrimas caírem, olhou nos meus olhos e sussurrou: "Você foi o único que me viu de verdade, e ainda assim me machucou." Ali, senti a maior dor da viagem. Maior que qualquer despedida. Maior que qualquer verdade revelada. Senti que tinha perdido algo único, algo que talvez só acontecesse uma vez na vida. Me ajoelhei diante dela. Pedi perdão. Pedi para ela ficar. Pedi para ela parar com tudo, por mim. Mas ela respondeu: "Você me ama, mas ainda não ama a si mesmo." Dormimos juntos aquela noite. A última. Entre gemidos e lágrimas, fizemos amor com desespero. Como quem sabe que está perdendo algo eterno. E no fim, ela só disse: "Volta quando tiver coragem de ser você." E me deixou nu. No corpo e na alma. Voltei para o meu país carregando mais do que malas. Voltei com memórias que ninguém entenderia. Com uma história que jamais poderei contar do jeito certo. Porque a maioria das pessoas não entenderia. Não aceitariam. Mas eu sei o que vivi. Eu sei o que senti. E sei que, por alguns dias, eu fui de verdade. Tentei seguir a vida. Voltar pro trabalho. Pros velhos amigos. Mas nada fazia sentido. Tudo parecia sem gosto. Porque uma parte de mim ficou em Bangkok. Ficou nos olhos dela. Na pele dela. Nos suspiros que ela soltava quando me dizia: "Você é meu." Às vezes, ainda sonho com ela. Com aquela noite no templo. Com a verdade explodindo entre nós. Com o desejo virando amor, e o amor virando espelho. E quando acordo, sinto saudade de mim mesmo. Do cara que teve coragem de viver algo proibido, e não morreu por isso. Não sei se um dia volto. Não sei se ela ainda está lá. Mas sei que, de alguma forma, ela me marcou mais do que qualquer amor aceitável que eu já tive. Porque foi real. Foi nu. Foi intenso. Foi tudo. E tem marcas que o tempo não apaga. Só aquece. E arde. Para sempre. Se essa história te fez arrepiar ou lembrar de alguém, compartilha com quem vai entender. Se você já viveu algo parecido em alguma viagem, me conta nos comentários. E se ainda não viveu, cuidado, a Tailândia muda as pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Mas até lá, se inscreve, deixa o like e prepara o coração. Tem muita história picante que você ainda precisa ouvir.